Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. Vamos tocar neste vídeo um assunto bastante complicado sobre a equipe, que é o rendimento do Leão em 2023. Não é dos melhores. Em vários aspectos se assemelha ao que aconteceu na temporada de 2022, no começo, né? A respeito da gente ter presenciado 2 grandes jogos do Leão na temporada. A vitória é contra o Bahia, né? A vitória de goleada contra o Bahia, uma equipe também que tem muitos problemas, a equipe do Renato Paiva. E também a vitória, para mim, essa é uma das maiores partidas que eu vi do Fortaleza contra a equipe do Maldonado na volta, em que a equipe conseguiu materializar o ideal do jogo ofensivo, em que você também vai muito bem defensivamente. Né? E acho que no jogo o Fortaleza foi muito bem defensivamente. O Fortaleza não precisou contar com um volante de marcação por excelência. E acho que esse é um dos problemas do Fortaleza. Neste momento, o grande empoderamento de um jogador como Lucas Sacha, que só é um jogador, gente, sabe, para resolver, para ajudar, para, enfim, não é jogador para ficar entrando em jogo titular, em clássico, não é jogador para entrar nessas partidas, é um jogador, precisamos reconhecer. Ou o Fortaleza muda realmente o seu patamar, entende que está mudando, na verdade, de patamar, está brigando no cenário do futebol brasileiro por conquistas, né? Ou então o Fortaleza precisa entender que ele nunca vai sair do lugar, porque começar a empoderar demais jogadores como o Lucas Sacha não vai para lugar nenhum, porque é um jogador no máximo esforçado, e é lamentável, porque quando ele chegou, ele era muito mais esforçado do que é hoje, né? É um jogador que está pegando até mesmo nessa questão do esforço. É lamentável, porque não é grande coisa. Se não se esforça, vira o quê dentro de campo? O Lucas Sacha. Acho que também tem erros aí da gestão do Fortaleza, da comissão técnica e de alguns jogadores que também, em alguns momentos, parece que está faltando alma para o Fortaleza em alguns momentos. E foi claramente o que a gente viu nessa partida contra o Ferroviário, em que a equipe vai pecar justamente nesse ponto aí, né? A falta de entrega, de vontade, de disposição. Por certo que tínhamos ali o Pochettino vivendo isso dentro de campo, né? A falta de vontade, mas é um jogador que tem muito crédito e é um jogador que está sendo até muito utilizado, né? Cadê o jogador para colocar ali no meio e tal? Por que não continuar experimentando o Samuel? Mas quando você vai colocar outro jogador ali, esse jogador é o Caleb. O Caleb, ele não é tão diferente do Samuel. Esse é o problema de você contratar um jogador, né, muito jovem, na idade e tal, e o jogador da canteira ser relegado aí a um segundo plano. Agora, tudo bem, ele pode ser muito útil, pode ser muito interessante, mas sempre não há um excesso também de empoderamento sobre, né, alguns jogadores que chegaram ao Fortaleza neste momento, em detrimento de outros que estão presentes ali no elenco do Leão. E eu quero me referir também, mesmo ao Júnior Santos, que é um jogador que não vem sendo titular, mas que tem entrado nas partidas, custou muito dinheiro para o Fortaleza, acho que foi um erro dos dirigentes. E não há nenhuma justificativa para mim, até agora, legítima para essa contratação. Nenhuma. Eu já sei que os motivos pelos quais os dirigentes do Fortaleza contrataram o Júnior Santos. Eu só não aceito esses motivos como legítimos. O fato de que eu quero um jogador aqui que eu tenho mais ou menos o entendimento de que ele não está jogando tudo isso, mas nós vamos investir nele, confiamos no jogador e vamos construir o jogador para vender depois por muito mais, isto não pode ser o motivo, gente. Essa não deveria ser uma razão para se buscar um jogador como o Júnior Santos. Por quê? Porque buscar jogador como o Júnior Santos, aí depois você busca uma reserva do Grêmio, que no Grêmio se vê absolutamente para nada, que não entrava nos jogos. Né? É deixar de lado um pouco o perfil protagonista que o Fortaleza precisa ter. O que eu quero para o Fortaleza? E aí pensando como dirigente, o que eu quero para o Fortaleza? Eu quero Fortaleza no mesmo lugar ou quero Fortaleza lutando sempre para buscar as melhores posições na tabela do Brasileirão, ser um destaque no contexto do futebol sul-americano, né? Crescer assim, de uma maneira absurda, sobretudo aproveitando que o arquival está na segunda divisão, aproveitar-se disso para ficar muito distante dele. Né? É isso que o Fortaleza quer ou quer ficar no mesmo lugar? Porque jogadores como Guilherme e Júnior Santos é para ficar no mesmo lugar, gente. Porque não são jogadores para mudar nada. São jogadores reservas que sequer eram utilizados. Quase não se utilizava o Júnior Santos no Botafogo. Quase não se utilizava o Guilherme no Grêmio. E são dois jogadores que foram pensados, sobretudo, por serem velozes. Velozes, mas que não conseguem pensar muito o jogo. Sobretudo quando estão correndo. E eu discordo de todo mundo que fala que até agora o Guilherme está jogando bem, que o Guilherme entrou bem nas partidas, não sei o que e tal. Eu discordo, eu não estou vendo isso. Apesar do gol que ele fez
numa partida em que a equipe já estava ganhando, o gol decisivo não foi dele, o gol que mudou tudo não foi dele, né? Apesar de uma correria e tal, no jogo de estreia dele também, até com uma certa qualidade, eu não vi, em nenhum momento eu vi o Guilherme responder ainda, né, pelos esforços feitos por sua contratação. Então lá no Grêmio todo mundo é burro, né, que nunca usa um jogador desse, de repente ele agora chega para ser titular num jogo tão importante como o jogo contra o Ferroviário. E o Romero foi colocado a segundo plano agora por causa de um jogador como o Guilherme, que é a primeira opção de ataque do Vojvoda. E esse é o problema dos dirigentes quando buscam entrega para o técnico. Porque qual é a questão desses jogadores ali? Eles têm, por exemplo, velocidade, né? Tem muita velocidade. E técnico realmente gosta muito de jogador veloz. E aí tem um problema também, às vezes coloca esse jogador quando a equipe não precisa contra-golpear, mas a equipe está trabalhando ali no terceiro final, que a presença desses jogadores ali fica muito menos relevante. E aí eu coloco o osso para jogar também. Aí também não estou entendendo o Vojvoda nisso aí. Né? Acho que a equipe está pecando porque tem jogador que não está entendendo as coisas, tem jogador que não está sendo muito bem utilizado. Acho que o elenco está sendo recheado de jogadores que não contribuem tanto assim. Até agora ninguém buscou um outro camisa 10, né? Tem jogador interessante aí no contexto do futebol brasileiro, no contexto do futebol sul-americano. Não vê que essa história que não tem dinheiro não, porque o Arquival está contratando. Até hoje o zagueiro, por exemplo, isso é falta de responsabilidade do Marcelo Paes e dos demais dirigentes do Fortaleza. Fortaleza ainda não trouxe o zagueiro. Tá brincando com essa questão. Fortaleza pode perfeitamente ser eliminado com um erro na zaga ali. O que precisa acontecer? A questão é que não precisa acontecer um erro de um zagueiro para que haja o entendimento de que é necessário buscar um zagueiro. Tá errado. E o Vojvoda? O Vojvoda também tá errando. Insistindo demais com alguns jogadores, insistindo demais com algumas formações. Ele precisa, na verdade, responder pelo fato de que o Fortaleza está completamente desarticulado em vários momentos. Ele precisa responder por isso. Ele tinha uma equipe base ali do ano passado. Né? Tem errado em algumas escalações. Errou absurdamente nos 2 clássicos contra o Ceará. Nos 2, inclusive, gente. O que é menos aceitável, ele errou no segundo clássico. Mesmo que, assim, praticando os mesmos erros. Porque a equipe do Ceará jogou da mesma forma. Dava para prever o que ia acontecer, inclusive, antes do jogo. É muito erro. Eu não consigo entender, por exemplo, a presença de... por exemplo, o Zé Wellison é um jogador que está numa fase terrível. O Zé Wellison é mais um desses jogadores que se destaca muito pelo esforço. Tinha aquele lançamento, aquela bola longa, que nem isso ele faz mais. E o Sacha, que é um cara que se destaca muito pela entrega e pela marcação. Quando esses jogadores pedem isso aí, eles não servem mais para Fortaleza. Eles não podem ser mais utilizados. Não dá. Tem que procurar uma solução no elenco. Ou no mercado. Ou então é se contentar, por exemplo, com qualquer coisa. A temporada tá perigosa para Fortaleza. Tá bem complicada para Fortaleza. Fortaleza precisa, por exemplo, chegar à final do Campeonato Cearense. Fortaleza corre risco. Fortaleza corre risco, sim, de ser eliminado pelo Cerro Porteño. Porque parece que não acorda. Antigamente, a gente tinha justamente essa... quando nós tínhamos o Fortaleza nesse momento de sono, de modorra, sono, e de erros, inclusive do técnico, na hora H, a equipe acordava. Não foi o que aconteceu no jogo contra o Cerro Porteño. O Fortaleza pode perfeitamente reagir lá no Paraguai, voltar classificado, mas vai ter que jogar a bola que não jogou, exceto naquela partida contra o Bahia, e aí era contra um time que até hoje é um bando de jogadores dentro de campo, e contra o Maldonado, em que realmente ali foi um acerto total. É necessário repetir esse jogo aí. Pode, sim, lá no Paraguai, e aí eu acho que o Vojvoda nem vai fazer isso, né? Pode sim tentar esperar um pouco mais o seu, por tempo que é uma equipe que joga nos seus domínios, tentando atacar o adversário, e deixa espaço. O Cerro Porteño fez uma partida muito boa contra o Fortaleza, muito também pela maneira como o Fortaleza se comportou dentro de campo, facilitando todo o trabalho da equipe paraguaia. E acho que um erro que o Vojvoda tem cometido às vezes tem escalado mal, mas o maior problema demora demais para tentar arrumar. Primeiro que demora muito para mudar a equipe. E quando muda a equipe, nem sempre muda, colocando os principais jogadores que precisa colocar dentro de campo nas primeiras alterações. Né? Tem insistido demais com alguns jogadores. Realmente, eu não consigo entender essa prioridade toda dada ao Guilherme. Eu não estou falando isso, não tem nada contra o jogador.
Mas eu via quando ele entrava no jogo no Grêmio. Eu via a tentativa, por exemplo, de empoderar o jogador que aconteceu. Desistir dele. Completamente. Então, acontece. Ele pode ser útil? Pode. Foi uma contratação equivocada. Até porque tem outras, né? Tinha outras opções. O Júnior Santos, então, foi estupidez. Ah, pode dar certo tal, mas foi uma estupidez. Por que foi? Pelo que ele não estava jogando. Foi uma estupidez porque quando ele sai do Botafogo, os torcedores aplaudem. A nossa piada foi embora. Foi enganar em outro lugar. Essa foi a qualidade do comentário que a gente teve quando o Júnior Santos deixou o Botafogo. Foi um erro por causa disso. O torcedor não é burro, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabia o que era o Júnior Santos para a equipe. Né? Então tem algumas contratações aí que não estão funcionando. Enquanto, por exemplo, já deveria ter buscado o zagueiro, já deveria ter buscado o meio-campista. Esses jogadores não chegaram ainda. Né? Outros atacantes. E os jogadores que estão com baixo rendimento estão sendo. O técnico está insistindo muito com eles também. Então o técnico está errando, os gestores estão errando também, alguns jogadores em campo estão errando, Galhardo nesse jogo também. Outra coisa. O Galhardo não é bom batedor de pênalti, Voivoda. E chegou o momento, já passou da hora, né? Que a equipe pode também ser eliminada, de repente, por causa do pênalti pedido pelo Galhardo. Já passou da hora de um técnico importante como o Voivoda assumir a responsabilidade que é dele, de determinar qual é o cobrador de pênalti da equipe. Porque o que ele fala é o seguinte, o Voivoda fala é o seguinte, né? Bate o pênalti, faz a cobrança, aquele que tiver mais confiança, né? Perdão pela gatinha aí. Aquele que tiver mais confiança que pode perder. Isso é um erro. Não pode ser o jogador que tem mais confiança. Porque aí é delegar a responsabilidade para os outros. Quem tem que fazer a cobrança é aquele batedor determinado pelo técnico. Os grandes técnicos do futebol mundial decidem essa parada aí. Não fica deixando para os jogadores. Isso não existe. Eu não entendo isso. E ele tem que ser questionado, por exemplo, nas coletivas sobre esse ponto aí. Ele tem que ser questionado. E ele vai responder, não, tem que ser mais... E aí alguém tem que falar, não o senhor está fugindo da responsabilidade? Porque, de certa forma, é isso que está acontecendo. Olha, é preocupante a situação, sim. Acho que tem condição de voltar com a classificação lá do Paraguai. Agora, não está pegando um time qualquer, né? Está pegando um time que se agiganta diante de adversários que se apequenam. O que Fortaleza fez no Castelão contra o Cerro Porteño foi se apequenar. O que Fortaleza fez contra o Ferroviário foi se apequenar também. Evidentemente conseguiu um empate, ele não merecia, tá? O Ferroviário merecia a vitória. Conseguiu ali, num gol praticamente achado ali, no final da partida, né? Empate. Mas realmente, a equipe sequer merecia esse empate aí. Agora, pode ser eliminado também pelo Ferroviário, né? Então, qual é a questão? É a seguinte, o estadual, ele é importante, ele é muito importante. É o pentacampeonato. Agora, o que muitos estão falando também? Que o problema é que a equipe está disputando várias competições. De novo isso. De novo essa conversa. De novo esse discurso. Idiota. Fica idiota, me desculpa. Os grandes times, eles têm que enfrentar, realmente, tem que jogar grandes competições, né? Tem que saber lidar com isso. E se não sabe na temporada lidar com isso, numa segunda, numa terceira, a gente tem que ter know-how para lidar com esses problemas aí. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Então, tá tudo muito errado e muita coisa tem que mudar para que o Fortaleza volte a ser bem protagonista, volte a ser protagonista como não está sendo nesse começo de temporada. O Fortaleza corre risco de ficar fora do Cearense? Pode, da final. Corre risco também de ser eliminado da Libertadores? Pode. Alguns vão falar, mas vai para a Sul-Americana. Jogando desse jeito, vocês pensam que na Sul-Americana só tem Boera também? Não é bem assim. Não adianta a gente levar os nossos erros para um outro espaço, porque eles vão continuar dentro da gente. É isso? Então desejo muita sorte ao Leão, mas a situação realmente não está nada fácil neste momento.